Muito bem, nação, bora para mais um vídeo com as informações, a imprensa repercutindo, analisando aqui os reforços, o dia do Flamengo nesta quinta-feira, dia 1 de agosto de 2024. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like. Separei um corte top aqui com as novidades do Mengão. Vamos embora pro vídeo. Flamengo e Palmeiras. O Bu tá meio bolado. Então, e hoje máscaras vão cair aqui. Que noite que veio o Adenor Leonardo Bach. Fala pra eles aí. Teses serão colocadas. A gente vai falar da arbitragem. Vamos. Boa tarde, Rodrigo Bueno. Boa tarde. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, companheiros. Tá meio sério, tá meio sério ele. Boa tarde. Mais um programa que eu venho aqui contar os louros da vitória. Se gabar? Você entrou em campo Porque ontem, na análise de Flamengo e Palmeiras, teve um comentarista. Apenas um. Comentarista que é mais ousado da televisão brasileira. Um corajoso, que falou que o duelo poderia já acabar no jogo de ida. Errou, né? Que o Palmeiras... porque eu podia ter sido mais. Mas o comentarista errou. Mas eu apontei para o amasso do Mengão sobre o Palmeiras. Você não falou em amasso do Mengão, não. O Edu de Menezes estava do meu lado, ele chegou e ficou assustado. Mas o quê? Você acha que pode ter Falei mesmo, vai acabar hoje. Ele ficou... Não. Eu falei, cara, eu tenho esse poder mediúnico. Impressionante. E também sobre a arbitragem Itaquera é legal falar. Porque, pra mim, o Marcelo Henrique fez uma partida ruim. Excelente partida. Ele, por exemplo, já vou antecipar aqui. Vai. Aquele lance do Ranieri partida. era pra vermelho direto, ele no campo não deu amarelo, não. Excelente. Ele pipocou e deu um amarelinho. Aí Daqui a depois pouco o nós VAR vamos falou falar de que arbitragem. E não, era pra expulsar Daqui o a jogador pouco. do Grêmio. Daqui Então, a pouco assim, o eu Bubu vai antecipo, eu falo antes e acontece. Mande seu vídeo pra cá. Eu quero a sua opinião. O Zé vai falar o número. Qual é o número, Zé? 5511. Agora, números de finalização. A gente tá vendo ali os jogos de 2024 que o Flamengo não sofreu finalização no alvo. Ontem, nenhuma. Incríveis 2 chutes do Palmeiras, né? Nenhuma. Brasileiro contra Fluminense. Brasileiro carioca, né? E aí, semifinal, as duas semifinais ali, ó. 8 finalizações contra 14 do Fluminense, mas Aí, no alvo não Foi o foi. time do Tite? Brasileiro. Tudo o recorte Tite. Estranho. Estranho por quê? Com a sua leve e fina ironia. Não, porque falaram pra mim que esse time do Tite não ia dar em nada, que era uma balela, que até o final do ano iam cobrar. Encantador de serpente. Encantador de serpente. Então quer dizer que o Flamengo do Tite amassou o Palmeiras do Abel, foi isso? Tá escrito ali embaixo? Foi isso mesmo. Então a gente pode partir daí então a análise. Então, diria Rafael Prates que gostaria que você distribuísse para depois ele destrinchar. É assim, Edu? Então vamos primeiro, eu sei onde você Só para quer. defender, porque o Bubu falou ali, eu avisei ontem que ia resolver, como disse Rafael Prates, não tá resolvido. Não tá. Agora, a única coisa que eu vou lembrar de ontem é que o Eduardo Menezes falou, como é que vai acontecer isso? Eu falei, se puxar o Gerson de fora para dentro, deixar Falou ele mesmo. circular no meio, vai ter um homem a mais ali. O Palmeiras ainda tentou travar com 3 volantes. Eu falei para Rafael Prates explicar isso muito bem, né? 3 volantes para travar. O homem a mais ali, o que jogou o Gerson. É uma brincadeira, Eduardo Menezes. Agora, por que... Primeiro, vamos abordar... Isso aí, A arbitragem é Rodrigo Bueno que quer comentar. Vamos abordar aspectos da partida separados. Por exemplo, vamos falar de Flamengo, falar do Palmeiras, arbitragem, enfim. Vamos dividir os assuntos, começando pelo Flamengo. Rafael Prates, um mérito absurdo. Temos que falar do Gerson. Olha o que o Gerson faz. Jogou muito bem. Meu Deus, o Ayrton joga Lucas foi muito. muito bem. De La Cruz fez um grande jogo. O Flamengo coletivamente funcionou muito bem. É claro que os jogadores que o Flamengo tem também aparecem, né? Uma coisa vai puxando a outra. O Gerson com muita movimentação, como falou bem o Pedro, jogando pelo meio. Esse segundo gol, Edu, Palmeiras, como desiste. é um pouco frente. do retrato do Palmeiras ontem. O Gomes não está pressionado, ele erra um passe simples e dá esse campo que o Flamengo queria já depois que faz 1-0, né? Depois que o Flamengo abriu o placar... Rapidinho. Repara como 2 jogadores do Flamengo chegam e os 2 do Palmeiras nem se esforçam pra chegar. Aí fica a superioridade, né? Olha o Rios ali, ó. O Rios tava mais cansado que eu. Daqui a pouco nós vamos falar do Palmeiras, que senão vamos começar pelo lado bom. Então, Edu, foi o seguinte, foi um começo o Flamengo já em cima do Palmeiras, né? Muito jogo pela esquerda inicialmente, com o Ayrton Lucas e o Everton Cebolinha. A melhor combinação. Quando sai o Everton, acho que até o Luiz Araújo demora um pouquinho pra entrar no jogo. Logo de cara não surte um efeito a alteração do Flamengo, né? O Luiz Araújo ele não entra igual estava o Everton Cebolinha pela esquerda. Tem uma explicação E também, acho né, que ô nesse Prates? momento, Ele tá torto ali. Ele geralmente é o ponta pela direita, né? E nesse momento, eu acho que o Flamengo... Em nenhum momento o Flamengo perdeu o controle do jogo. Em nenhum momento o Flamengo ficou pouco tempo com a bola. Mas em algum momento do primeiro tempo, a pressão do Flamengo diminuiu. O Palmeiras nem conseguia sair, mas ficava ali numa situação do jogo mais intermediária e tal. Volta pro segundo tempo, o Flamengo volta em cima e já faz um gol a 11 minutos. E depois do gol, aparece aquela dúvida. E agora um time que veio inicialmente para amarrar o jogo,
Como esse time vai jogar? Aí o Flamengo já não precisava marcar mais à frente, pressionar tanto, encurralar o Palmeiras na saída de bola. O Flamengo se comportou mais para marcar do meio para trás, o Gomes erra e sai o segundo gol do Flamengo, e depois, Edu, quase sai o terceiro. O Jai perde uma bola para o Luiz Araújo, o Everton evita o gol, tem outro remate do Arrascaeta também. Então, assim, o Flamengo dominou o jogo amplamente, 2-0 com uma sensação de que alguém, se tivesse feito mais gols, seria o Flamengo e não o Palmeiras. Agora, Zé, só para abordar ainda do Flamengo, o Luiz Araújo tem entrado muito bem. E sabe o que eu ouvi de um flamenguista aqui, o Marcão, nosso editor, falou assim, cara, é impressionante como ele entra bem no decorrer do jogo. Quando ele começa, ele não vai também. Existe isso com um jogador que faz uma leitura? É o Luiz Araújo? Mas principalmente quando ele entra hein? na primeira etapa. Demorou um pouquinho pra entrar no jogo, né? É que a característica do jogo dele faz com que ele apareça mais, né? Então, por exemplo, o Gerson dá um drible aqui, um drible ali e tal, dele é a velocidade. Exato. A velocidade dele para cima dos adversários, você fala, poxa, peraí, porque ele é um cara que tem velocidade com a bola nos pés, ele não perde velocidade, né? Normalmente tem alguns jogadores que precisam correr com a bola, não conseguem. Ele não, ele tem essa característica e por isso chama um pouco mais atenção, porque normalmente quando ele consegue adquirir essa vantagem no jogo, ou é um chute de longa distância que ele está livre porque ele saiu da marcação por causa da velocidade, ou se não é um cruzamento perigoso porque ele está sozinho para cruzar. Ele é bom jogador. Ainda em algumas ocasiões ele erra a questão das escolhas, né? Ele tem o quê? 26? Eu lembro dele no São Paulo, né? Deve ter uns 26 anos. Né? Mas ele é muito bom jogador. E ele tem aquela coisa que o Tite gosta, né? Sem a bola ele dá o equilíbrio. Né? Ele dá o equilíbrio, ele volta para marcar, para o Gerson ficar um pouco mais tranquilo ali no meio e tal, mas é um Flamengo muito forte. Flamengo muito forte. O Luiz, é só porque senão a gente fica com a sensação também. O Luiz ele vai muito bem quando ele tem campo. Porque no primeiro tempo que o Flamengo não tinha campo e tinha que criar espaço, desenvolver. Ele cai por ali, atrasa um pouco aquele ritmo do Flamengo, o avassalador, ou amasso, como queiram chamar. Era um Flamengo muito de Cebolinha e Ayrton Lucas, que é a dupla que tem se entendido muito bem. Não por acaso o Vinha vai para o banco ontem. E Cebolinha sai. Aí quando o Luiz Araújo cai por ali, a coisa não funciona exatamente como antes. Aí tem que vir o Gerson para a esquerda, o Tite puxa o Gerson para a esquerda, o Luiz Araújo solta, ele vai quase que como um parceiro ali pro Pedro, um pouco mais por trás do Pedro, ali naquela zona ali onde o Flamengo começou a se ocupar bem, depois o Palmeiras protege. E aí quando é que ele vai bem? Como é que nasce o gol do Flamengo? Isso aí é paciência, recurso também. A primeira é uma bola roubada, né? Quem é que chega aquela bola do Palmeiras? Já estica a bola, o Léo Pereira corta de cabeça, Pulgar pro Gerson, Gerson pro Luiz Araújo. E o Palmeiras sai tudo errado, porque o Zé Rafael perde o Gerson cai exatamente ali onde tinha que estar protegido no tal, o Gustavo Gomes vai dar um bote lá em cima e ninguém protege. E quando o Gerson leva para a esquerda, que ele acha o Luiz Araújo passando em velocidade, ninguém olha pro Pedro. Tinha 5 olhando pro Gerson, pro Luiz Araújo. O Pedro por trás, o Luiz Araújo dá o tapa. E o segundo gol é a mesma coisa. Como é que nasce o segundo gol? Velocidade, que chega o Luiz Araújo, velocidade também para finalizar. Então, ele é o cara que, quando ele tem o campo, ele vai te ajudar. Quando ele não tem o campo para criar, não é que o jogador é ruim, é você identificar qual é a característica do seu jogador. Ele é o estilo do Bruno Henrique, né? Exatamente. O Bruno Henrique também precisa do campo para sobressair perante os adversários. Olha, eu nunca imaginei na minha vida fazer uma pergunta dessa. Vai lá, então faça. Para quem? Rodrigo Bueno, qual foi o maior mérito do Tite? Eu nunca imaginei o senhor falando de um mérito. Escutar o Bueno. Adenor Leonardo Bach. É uma nova fase da sua vida, o senhor mesmo tem dito, que fez uma ampla reflexão. Não, mas recentemente agora ele deu dica aí pro Tite. Quer se aproximar de Adenor. Você vai aplaudir Adenor? Vou aplaudir. Depois de uma partida como essa, eu só tenho a elogiar e a ofensividade. Foram 19 finalizações, quase duas dezenas. Está numa nova fase. Quase contra duas do Palmeiras. Verdade. Então, isso categoriza essa partida como um amasso, um chocolate. Né? Tem os dois lados. O Palmeiras está muito abaixo do que pode e o Flamengo está voando. Eu vi um cara escrever que o Abel tinha um plano. Ele tinha um plano e deu completamente errado. Sim. Totalmente. Ele foi com o Jai na lateral direita, enquanto o Cebolinha estava em campo, estava barbarizando pra cima do Giai. Deitou em cima o Giai. Aí Caio Paulista na lateral esquerda. O que fez? Não acrescentou nada. Não foi mal, não. Ele teve algum momento bom quando ele jogava mais adiantado. Mas ficar na defesa do Caio Paulista também não significa nada. E olha que nem tinha um ponta a ponta direita ali, até o Luiz Araújo, que normalmente foi pro outro lado. Aí você vai pro meio campo. O Abel, ele meio que se apequenou. Chegou lá no Maracanã, meteu 3 volantes, coisa que ele não faz.
ele foi com o Aníbal Moreno, foi com o Zé Rafael, foi com o Richard Rios. Então, ele foi lá pra empatar, pra perder de pouco, entendeu? Foi lá pra travar o jogo. Nós falamos ontem aqui que ele ia entrar com 3 volantes pra segurar. Uma pobreza. Era o Rony sozinho lá na frente, correndo com a defesa do Flamengo e dando chutão. Dando bica pra frente, corre aí, Rony. Vai lá, entendeu? Dando chutão o time aqui da ESPN faz isso. É todo mundo na defesa lá. Não. Tem criação, vamos lá, fica lá. Olha lá, os caras estão falando que nem o time da ESPN faz isso. Nós vamos conectar. Isso é repertório? É ficar lá, ó. Sim. Tirou o Flaco, põe o Rony pra correr. Pra ficar Mas só isso bastou ou o Flamengo não teve mérito? Não, do lado do Palmeiras, o Abel tinha um plano, que deu completamente errado em todos os níveis. Instantes eu prometo que eu vou voltar em você agora dar essa sua tese. Mas do Flamengo. O Tite, além de ter montado bem o time e tal, ele perde o Cebolinha no começo. E aí ele coloca o Luiz Araújo, né? Tinha essa preocupação pelo lado que ele ia jogar e tal, e ele não tá tão acostumado, tão habituado com o lado esquerdo. Ele foi cara decisivo no segundo tempo. O primeiro tempo já foi uma mentira, porque era pra ter sido 1 ou 2-0 pro Flamengo já no primeiro tempo. Consequentemente, esse jogo poderia ter sido 3-4, 5-0 pro Flamengo, sem exagero. Lembrando que o Abel, ele nunca tomou 4 gols no jogo, né? Isso. Não, ele já tomou, mas foi 4-3, aquele da Recopa, né? Isso. Derrota por 3-0, ele teve algumas, você viu pro Fortaleza recente. Ele tomou um 3-0 do Flamengo do Tite no ano passado no Brasileiro. Então o Tite virou pai do Abel. Opa! O Tite virou pai do Abel. São 3 jogos entre eles, pega aí. O Palmeiras não fez um gol. Foi 3-0 o Mengão no Brasileiro. Aqui foi 0-0 com o Tite poupando os jogadores. Eu achei um erro, mas tá bom. Empatou 0-0. Então são 3 jogos do Abel contra o Tite. O Abel não faz um gol. E tem gente que, normalmente na história, colocou o Tite como um cara retranqueiro, cara precavido, cara pragmático. No duelo. Como é que tá o placar agregado? Me ajuda aqui. Como é que tá o placar agregado Tite e Abel? 3-0, 0-0 e 2-0. Tá 5-0. Tá 5-0 o placar agregado Tite e Abel. E tem outro aí que tá dificultando pro Abel também, hein? O que é? O Vitória veio aqui e ganhou. O Carpini também é pai do Abel. Então, assim, pra você, o Tite é pai do Abel. Ele não consegue vencer o Carpini, perdeu a Supercopa pra ele, perto do Vitória. O Tite é o pai do Abel. Tá sendo, o recorte ainda é pequeno, são 3 jogos, mas esse embate que todo mundo fica esperando, como é que vai ser o Tite contra o Abel? Até agora o Tite tá deitando. Eu falo do negócio do pai, deitando. Negócio do site. Agora, teve gente que falou, e teve gente, Prats, que falou que o Tite era retranqueiro. Roger é pai do Inter, o Inter quem que deve ter falado isso? O senhor falou em algum momento que o Tite era retranqueiro? Cauteloso, conservador. Você falou. Eu já falei que ele era um técnico. Por que ele mudou, Prats? Não sempre na carreira. Eu cito aqui o Grêmio de 2001 do Tite. Era um time muito bonito. O Zinho foi campeão da Copa do Brasil. Sim, faz mais 4-3 no São Paulo, 3-1 no Corinthians, aqui no Morumbi. Era um time gostoso de ver. O Corinthians de 2015 é a melhor versão do Corinthians do Tite. Ele venceu muitas vezes ali, mas ele não empatite e tal. Só que com o material humano que ele tem hoje, com os jogadores que ele tem que desequilibram, ele está sabendo muito bem utilizar as peças. Mesmo sem alguns dos jogadores, ontem perdeu o Cebolinha, ele consegue achar soluções como achou durante a Copa América. Entendendo isso. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos e já passou a Copa América. Então, eu fiz uma lista aqui. Olha lá, vê se eu não perdi nada. Tela dividida, é isso? Não, rapidinho. Ele não é retranqueiro. 5-0 no agregado com o Abel. Arranjou soluções durante a Copa América. Eu nem anotei o pai. E ontem foi um amasso. Eu tô começando a achar que o Tite é um bom treinador. O Tite é um bom treinador. Não, então você tá equivocado. O Tite é um bom treinador. Mas segundo o senhor, você tá equivocado em não achá-lo um bom treinador, porque ele é um bom treinador. Não. Eu tô tentando te entender, porque você jurou pra mim no ano passado que encantador de serpente, não é nada disso. Não é parceiro fracasso, queria. Não sei o quê. Quem falou encantador de serpentes foi o Lugano. Nosso companheiro Lugano que falou. Não fui eu. A frase, aliás, muito boa do Lugano naquela época. Quem falou foi o Lugano. Diego Lugano, que disse que é o encantador de serpentes. E muita gente no começo não entendeu, e depois das Copas do Mundo que ele fez, e foi muito mal. Não foi muito mal, não. Foi muito mal. Não foi muito mal, essa é a tua opinião. A minha é. Foi muito mal. Esse é o mal de Foi muito mal nas Copas do Mundo. Muito mal. Perdeu da Bélgica, tomou um nó do Roberto Martínez. Tomou um nó. Tomou um nó.
E contra a Croácia, o Brasil ganhou de 1-0. Até o Neymar, cara, pra que isso? Mexeu no time, tomou um contra-ataque. Como que ele tomou o nó do Roberto Martins? Tomou o nó da Bélgica. Teve um pênalti no Jesus que não marcaram, azedou na prorrogação contra a Croácia. Então, assim, na seleção o Tite foi muito mal. Foi muito mal. Né? E aí agora, no Flamengo, com o melhor elenco da América do Sul, então ele está conseguindo fazer um trabalho mais elogiável e mais ofensivo. Aliás, seria estranho. Se o cara com um time desse, com tanto jogador bom que tem o Flamengo, jogar na defesa, o Flamengo, por natureza, já é um time de vocação ofensiva. A torcida do Mengão, a nação, no Maracanã, gosta de ser propositivo, gosta de tomar iniciativa, ter as rédeas. Golosão. Então, o Tite não vai poder nunca ficar pragmático no Mengão. E agora ele tá soltando o time, tá sendo premiado. O Pedro quer fazer a parte dele. Vou pegar uma outra lista minha aqui. Outro recorte. Vai. Ó, tá cheio de lista. Domi, Paulo Souza. Que é isso aí? Vitor Pereira. Que é isso aí? Sampaoli. Esses também não tinham o melhor elenco? Não, porque ele falou que parece que é só na conta do melhor elenco. Quê? Agora ele titubeou. Ele citou ali alguns ex-treinadores. Eu não titubeio, cara. Eu não titubeio. Afinal, eu não afino, não. Isso aí Aqui não, meu. Aqui não. A minha lista aqui. Ele falou que o Tite faz o melhor trabalho, mas também porque tem o melhor elenco. Esse cara aqui também não tinha o melhor elenco? É obrigação. O cara tem o melhor elenco, tem que fazer o time jogar bonito. Tem que jogar bem. O Flamengo, aqui nem seleção brasileira, você não pode só ganhar. Tem que ganhar e convencer. O flamenguista hoje tá feliz e orgulhoso, não é só porque o Flamengo abriu 2-0 no mata-mata. Porque foi um chocolate, foi um amasso. Se tem uma disputa, qual que é o melhor time, quem que é o melhor não sei o que e tal, no jogo de ontem o Flamengo amassou. Entendi. Agora, Prats, é o New Tite, então, é o novo Tite, fazendo, cantando agora. É isso que eu ia falar, mudou tudo. Eu acompanhei esse debate dos companheiros, sempre em alto nível, cada um não, também não. Eu realmente fiquei impressionado com o Rodrigo Bueno, porque eu posso jurar, fã de esportes também, pode jurar que em 15 dias a coisa mudou completamente. Completamente. Eu voltei Você tem acompanhado o F90? Qual é o time que eu tô falando há meses que vai ser campeão brasileiro? Flamengo. E aí daqui a pouco o Flamengo vai disparar, vai ser campeão brasileiro, aí vai ter gente comentarista de obra pronta. Tem um monte. Aí chega lá depois, bonitinho, vai entrando bonitinho. Olha, o trabalho, o elenco, o dinheiro. Rafael Prats, eu falo tudo antes. Eu falo tudo que vai acontecer antes. A gente viu falar depois é fácil, aí qualquer um comenta. Aí eu voltei da Copa América, aí ele falou assim, não, esse Flamengo aí pronto, já tá caindo. Os jogadores estão voltando, já tá indo. Eu não entendi agora. Eu falei Flamengo é campeão brasileiro. Não, mas também quando o Botafogo tava lá na frente, lá disparado, eu falei. Tem que ser justo. Eu acertei. Mas você, agora... Campeão brasileiro, eu quero saber, além do brasileiro, o que o Flamengo vai ganhar? Eu não sei, vamos ver. Ô Zé, pra você, e a gente sempre tem esse embate. O cara tá na padaria, ele ficou pro outro assim. Fica mesmo. O palmeirense e o flamenguista. Hoje meu time Por que você falou palmeirense? O que você falou hoje do flamenguista? Por que você veio assim? Não, eu não. O que você falou? Palmeirense e flamenguista? Não, ficou o flamenguista e o palmeirense. Não. Ele se perde. Ele bota aquilo. Qual que é a direita e esquerda? Agora é a direita e esquerda. Ele põe aqui, ó. Aí ele fica no balcão assim, meu time é melhor. Mas o melhor elenco é o nosso. Aí começa o negócio. Nós que conhecemos esse rapaz há um bom tempo, hein, Pats? Ele não se aperta, não se aperta. Ele tá se enrolando cada vez mais. Ele faz igual... Rolando ele faz igual o Giai. Somebody love. Se diga o que você. Giai não tem muita culpa. O que você achou do Giai? O jogo do Giai. Calma, nós vamos falar já. Daqui a pouco eu vou falar do Palmeiras. Tudo que eu vou desabafar aqui. Ô Zé, o melhor é essa vitória. Eu gostei. Edu, o fã de esporte, quando ele liga o F90, ele sabe que eu e o Bubu são um pouco malucos, tudo bem. O Prats tem desafetos, mas quando ele olha pra você, ele quer ver a alegria. Exato. Não tô entendendo. Sorriso no rosto, mesmo com 2-0. Uma aguinha, Edu, uma aguinha. Pô, 2-0 fez isso? Não é nada, tem outro jogo. Pô, desabafo, dedo na cara. Não foi no Lécio Vita o jogo, foi no Maracanã. No Lécio Vita, ninguém cai lá e ganha do Rio Branco. Vamos retomar. Obrigado, energia por essa... Ô Zé, você acha que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil e é o melhor... Olha lá a pergunta aqui, é o melhor time, é o time mais forte do Brasil com esses embates? Da última semana, né? Eu acho, por exemplo, o Flamengo hoje tem do meio pra frente, semana passada contra o Vitória. Um bom time. Por exemplo, o Cruzeiro tá fazendo um bom elenco também. O Atlético Mineiro tem um bom elenco. O Botafogo tem um bom elenco. Porque você tem as compensações, né? O Flamengo do meio pra frente, pra mim, é um time muito forte. Do meio pra trás tem algumas oscilações que podem complicar. Por exemplo, você pega o Botafogo também, do meio pra frente, é um time que tem muita qualidade. E a intensidade, a forma de jogar é diferente da do Flamengo. É muito a força física do Flamengo, é um pouco mais técnico.
um pouco mais equilibrado, não é um time que ataca e não fica, né, e fica exposto. Eu acho que o Flamengo, em determinadas posições, é o melhor elenco do Cara, o Gerson Brasil. Mudou muito, né? Até daquela mudou posição. Bastante, mudou bastante, jogou muito. Ele se adapta, por isso que o apelido dele é Coringa, né? Ele se adapta muito bem. Jogador de bola. E assim, para mim uma coisa que é interessante no Gerson é com a bola nos pés, a bola não queima. Antigamente ele tinha você olhava assim, ele era mais cadenciado, né? Ele tocava a bola, ele olhava para um lado, para o outro. Eu não sei qual é o trabalho que o Tite vem fazendo no dia a dia, que ele acelera o jogo o tempo todo. Ele pega a bola e acelera. Você vê o gol. Como foi o gol? Ele dominou e já tocou. Né? Então, assim, ele é o Pascoal que fala muito isso, né? Que o craque antevê a jogada. Né? O que Gerson... eu faço aqui no F90. É verdade, isso é verdade. Dá pra dizer que o nosso craque? É o Pito. Com certeza. É isso que Tem eu dúvida. O Gerson ele consegue antever não só uma, mas várias jogadas. Né? E isso facilita demais para o jogo. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo essa vitória do Mengão, analisando aí 2-0 para cima do Palmeiras, né? E o Tite abriu o jogo sobre contratação de meia no Mengão. E depois da vitória ele rasgou elogios aí para cima do Nicolas de la Cruz, uruguaio do Mengão, revelou que ajudou o Flamengo nessa contratação. Vamos lá, abre aspas. É a coisa mais difícil do mundo, é só ver o que o Nicolas estava jogando no River. A diretoria já tinha ido buscar antes, mas quando chegamos deu um empurrãozinho. Olha, tem que trazer o De La Cruz, disse aí o Tite, que comentou aí com a diretoria do Flamengo solicitando a contratação do uruguaio, que tá jogando um bolão no Flamengo, né? Temos aqui o Pedro Pedro igualando aí números de gols na temporada que foi Rei da América, né? 29 gols oficiais, né? Em partidas oficiais com o Flamengo. E na temporada que foi Rei da América, ele também fez 29 gols em 59 jogos. Agora ele tem 39 jogos e 29 gols. Contando com os 2 que ele fez na pré-temporada lá na Copa Mickey, nos Estados Unidos, 31 gols aí para o Pedro, né? O Tite também falou sobre os confrontos. Abre aspas. Os 100 minutos, por conta dos acréscimos, foi um grande jogo. Fizemos dois tempos muito parecidos, em qual a diferença de um para o outro foi a precisão nas finalizações. Um grande clássico duas equipes extraordinárias e que o desempenho não reflete o placar. Realmente não, porque o Flamengo jogou mais, né? Eu parabenizei o Luiz no final e falei, você joga muito pela esquerda e pela direita. A maior parte da carreira dele foi jogando por aquele lado, cortando para dentro e com movimentações boas para o lado esquerdo. Hoje fez um gol, quase fez um segundo. Em determinado momento, ainda no primeiro tempo, a gente deixou eles flutuarem um pouco mais, e principalmente pelo lado esquerdo, para que o Ayrton pudesse atacar o espaço depois, podendo trocar com o Gerson. Não em definitivo, e foi acontecendo por conta de algumas movimentações que fizemos. Criamos oportunidade de chegarmos ao gol do Palmeiras, disse aí o Tite sobre o Luiz Araújo, e também uma prévia do que aconteceu, né? Ele falou também o seguinte: falamos da grandeza do clássico do Palmeiras, nossa metodologia, trabalhamos em cima do próximo jogo, claro que mudando a competição, estamos mudando o tipo de preparação, focamos nos pontos fortes e mais frágeis do Palmeiras, trabalhamos em cima da nossa equipe e as opções que tínhamos, somente sem o Bruno, e assim segue o Flamengo, né? O Marcos Braz falou sobre a contratação do Claudinho, abre aspas, continua complicada a negociação, mas os jogadores e seus empresários estão lá, temos falado sistematicamente com eles, são quase 6 horas de fuso, mas isso não atrapalha. Vamos ficar até o final, até enquanto acharmos que seja pertinente, avisou o Marcos Braz. Vamos ficar com a proposta em cima, tanto para o jogador quanto para o clube, para que sejamos justos com o esforço que ele está fazendo lá, disse aí o Marcos Braz, né? Ele também falou o seguinte: às vezes não é possível, precisamos ter segurança em relação à operação e tudo está sendo tratado com muita calma. Lógico que entenda a torcida, a imprensa, e temos que entender que a nossa janela foi antecipada no começo do ano. De La Cruz, Ortiz
Vinha e o Claudinho disse aí, o Marcos Braz. Coloca a sua opinião, se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.